Portanto, a igualdade de género é o ser humano ser tratado de igual forma, seja homem, seja mulher. Estamos a falar de capacidade, estamos a falar de ação, de atividade, que não pode haver diferenças. Entre o homem e a mulher deve de haver direitos e deveres absolutamente iguais. Igualdade será a mesma oportunidade de vida para cada uma pessoa. Quando todos somos tratados da mesma maneira, independentemente do nosso status social, do nosso sexo. É haver, a forma como eu vejo é existir igualdade de oportunidades e valorizar da mesma forma, independentemente do género. Todos iguais, não há diferença. O reconhecimento igual das capacidades de todos os géneros, dos 5 géneros, portanto. Dos diferentes géneros terem as mesmas oportunidades, as mesmas recompensas, no entanto também terem as mesmas responsabilidades. Pelo menos a tentativa, porque falar de igualdade de géneros é sempre complicado, porque uma coisa é a igualdade de géneros, outra coisa é o equilíbrio de géneros, não é? Tem a ver com aquilo que é a construção social entre a mulher e o homem, no que diz respeito às oportunidades, ao trabalho, à forma de ser e de estar perante a sociedade. Haver o mesmo tipo de oportunidades para ambos os géneros. Para mim é proporcionar os mesmos direitos e deveres. Dentro do possível, no fundo a mesma igualdade de oportunidades. Em termos laborais, em termos de acesso à educação, à saúde. É uma questão intrincada, não é? Quer dizer, depende de como se define o género propriamente dito. Se estamos a falar no sexo feminino e masculino, eu diria que é difícil haver igualdade. O que existe mais é uma espécie de social-construtivismo que vigorou a partir da década de 60 e 70 e que pretende, no fundo, fazer espelhar ao nível social e das suas características nos seus vários grupos alguma homogeneidade que até vem de um pouco do âmbito político totalitarista, em que se esquece o indivíduo e se procura assimilar tudo, vamos dizer, pela mesma bitola, no fundo. Neste momento acaba por ser uma questão premente e uma preocupação. E estar hoje a questionar a questão da igualdade ou a questão de género parece-me já um bocado ultrapassada até no tempo devido. Mas continua a ser premente e continua a ser uma necessidade. Como o próprio nome indica, a igualdade entre os dois sexos. No trabalho, na vida. Acho que deve ser espalhado. Os meus pais foram pessoas muito permeáveis também ao seu tempo. Procuraram, não sei porquê, mas procuraram sempre questionar-se e fazer o melhor, mas era o melhor face à informação que tinham à data. A minha adolescência já se passa ali pós 25 de Abril. É um tempo de muita interrogação, de muitas perspectivas diferenciadas, de muito questionamento, se calhar o período mais bonito que se vivia, porque era aquilo que era convencional à época. Havia um menino, a menina, o homem, a mulher, e de facto, se dentro de um contexto educativo não era preciso, de facto, essas questões não vinham à baila assim tão fortemente, quando era necessário recorrer dessa questão, eu penso que havia ainda aquele velho hábito que a menina se calhar era mais fraca, se calhar tinha que trabalhar mais para ser reconhecida como tendo valor ou tendo capacidade ou capacidades para aquilo que estava a fazer. Quando eu era mais novo, miúdo, não é? Senti que de facto havia uma ligeira superiorização, por assim dizer, do homem perante a mulher. O homem era mais o dono da casa, a mulher é que cuidava da casa. De qualquer maneira, fui sempre educado pelo meu pai e pela minha mãe, no sentido de perceber que a mulher está num patamar, obviamente, equivalente ao homem. No meu caso, estávamos a falar então de 1985, teria 15 anos, por exemplo. Sinceramente, aquilo que me lembro, não me recordo de haver essa
diferenciação. Acho que havia um cuidado dos professores, tanto a lidar com as mulheres como com os homens, de um trato semelhante praticamente. Não vejo que nessa altura já houvesse a tal diferenciação. Acho que é que havia essa preocupação de paridade, ou seja, o mesmo número de elementos femininos de um lado e do outro. Se porventura uma equipa tivesse 3 elementos femininos, a outra também teria os tais 3 elementos femininos. Não só dos meus pais como da escola. Eu sou do tempo em que ainda tinha aulas de costura para poder ser uma mulher exemplar em casa. Eu estudei em colégios católicos e lembro-me perfeitamente que tínhamos uma disciplina que era mesmo para isso, onde aprendíamos a costurar, aprendíamos a fazer crochê, como deves calcular, eu 0. Mas tínhamos isso e isso propaga-se para casa. O exemplo que eu tenho em casa é que o dever da mulher é cuidar da casa, limpar a casa, e o homem sentado no sofá a ver televisão. E eu digo, na minha casa generaliza também um pouco pela família toda. Eu nunca fui uma aluna muito fácil e gostava sempre de fazer as minhas palhaçadas. Imagina, restringida 9 anos em colégios católicos, e já a minha mãe tinha que ir lá várias vezes. Mas uma das coisas que eu reparei muito era que, eu, por exemplo, se eu fizesse a mesma asneira com um colega meu que fosse o sexo masculino, a minha repreensão era sempre muito diferente da dele. A dele era só 2 ou 3 palavras, a minha era uma maneira de chamar a atenção, como se eu fizesse a pior coisa do mundo. Que uma mulher não se comporta assim, que uma rapariga não podia fazer isto, não podia fazer aquilo. O rapaz, não, era só estar calado, não faças barulho ou vais para a rua. As raparigas tinham que jogar com raparigas, nunca com rapazes, porque automaticamente os rapazes tinham mais força, tinham outra resistência, tinham uma velocidade que nós não tínhamos. E isso tudo dito pelos próprios professores. Portanto, havia sempre essa situação. Sou da altura em que a piscina do seu abrigo. E nós tivemos, claro que no ano a seguir, quando abri, nós tivemos natação. E na natação era rapazes de um lado e raparigas do outro, porque os rapazes tinham mais resistência, conseguiam fazer provas muito mais rápido do que nós, segundo o professor, e então nós tínhamos que ficar daquele lado que era para não atrapalhar. Todos os rapazes da minha turma sabiam nadar, mas a nível de raparigas, acho que eram 2 que não sabiam nadar muito bem. E então para nós já não era competir, era ensinar a elas a nadar enquanto eles se divertiam. Para mim era revoltante porque eu sabia que tinha a mesma capacidade deles, mas não podia fazer nada porque o professor assim o dizia que as mulheres tinham que ensinar às outras a nadar. Enquanto os rapazes divertiam-se a fazer corridinhas. Não acho que houvesse, em termos gerais e especificamente e tentando recordar, não me parece que tivesse havido tratamento desigual dos meus pais relativamente a mim ou à minha irmã devido ao sexo ser diferente. Poderei, por uma curiosidade, dizer que em termos de desportos, as opções foram um pouco influenciadas pelo meu pai, sendo desportos diferentes tanto para a minha irmã como para mim. Para mim foi mais desportos como o basquete e o futebol, para a minha irmã o balé. Portanto, se houve discriminação, foi nesse sentido. Eu nunca fui exemplo disso, porque eu tanto brincava com meninos como com meninas, e eu nunca tive essas coisas. E os meus pais também nunca nos separaram e nunca disseram antecipadamente que eu tinha que brincar com A, B ou C. Minha avó sempre gostou mais dos rapazes do que das raparigas. Não é que gostou mais, ela gosta de todos mesmo. Tipo, tem aquela estrelinha no olho. Mas isso até hoje em dia, o nascimento do menino ainda é celebrado, ainda é uma coisa que... nasceu o rapaz da família. E o nascimento da menina, é engraçado, mas não tem aquele peso, tendo em conta a época em que eu nasci, os anos 80, em que ainda havia muita diferenciação entre o menino e a menina, o cor-de-rosa, o azul, os brinquedos da menina, as bonecas, os brinquedos do menino, os carros. Definitivamente houve uma educação mais pautada por ser menina, ou pela falta de exposição da minha disposição de eu, enquanto criança, menina, ao futebol, ao basquetebol, coisas mais brutas, de ir à serra e fazer coisas mais, mexer na terra.
ou até o sujar o vestido. No meu tempo de garoto, por exemplo, os homens iam para a fazenda, que era o único sustento que havia, ou alguns trabalhavam, está a perceber? E as mulheres ficavam em casa, as mulheres não trabalhavam, bordavam quando tinham tempo e é que faziam a comida, lavavam a roupa, mas neste tempo também elas tinham um pouco de trabalho porque lavavam a roupa, mas nós andávamos com a roupa uma semana inteira. Tá, por exemplo, só que a minha irmã, como era a mais velha, ela andou na escola, mas nunca fez exame. Mas a outra irmã, que era uns 4 anos mais nova, essa deu a terceira classe, porque naquele tempo as mulheres não precisavam estudar tanto. Estava a ajudar o meu pai com umas obras e a minha avó viu e ficou assim um bocadinho escandalizada. O que é que eu estava ali a fazer com o meu pai? Só ia estorvar, ia fazer as neiras, porque não é trabalho para mulheres, não é? Estar ali a mexer o cimento ou a assentar louça. Parece que não é uma coisa assim muito digna de uma mulher. Eu fui criada na Venezuela. A nível social, lá as pessoas têm a tendência de ter um esquema mais igualitário entre mulheres e homens. Mas eu nasci numa família de portugueses, onde a minha mãe nos inculcou que a mulher tinha as tarefas de casa e os homens tinham que ir trabalhar fora. É engraçado certas situações, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, eu sou do meio e tenho uma irmã mais nova. A minha irmã mandava-nos fazer a cama do meu irmão. A minha irmã. Obviamente nós repoussávamos, nós dizíamos, se o meu irmão é tão irmão, tão filho de nós, porque é que eu é de fazer a cama dele? Pois a minha mãe foi uma mulher de casa, uma mulher que foi criada a fazer o comer, criar os filhos, mulher de casa. Aquela mentalidade servicial da mulher tem que ser servicial ao homem nos trabalhos de casa. Então, minha mãe tentava, bem que tentava inculcar-nos um pouco essa situação, mas nós tínhamos outras ideias. Pois a minha mãe, de pequena, sempre nos dizia, quando tiveres um namorado, tens que ser obediente. E eu olhava para ela, porquê? As minhas irmãs, por exemplo, sempre culpabilizaram a minha mãe pela educação que deram aos filhos. E nesse sentido tu estás a ser educado por uma mulher. O que é que acontece? Na sua evolução, elas simplesmente estão a comportar-se exatamente como a mesma mulher que nos educou. E têm homens muito semelhantes àqueles que ela diziam que a nossa mãe estava a constituir. E isso é um fenómeno altamente interessante. Mas eu direi que, em última análise, havia alguma dureza acrescentada da parte paterna e alguma doçura da parte materna para com os homens, e inversamente o mesmo conseguia-se verificar do nosso pai para as irmãs e das irmãs para o pai também. Até o meu próprio pai ajudava muito a minha mãe nas tarefas. Cozinhava, lavava, engomava, só não estendia roupa porque as vizinhas olhavam, eu ficava com vergonha. Os rapazes andavam mais com os rapazes e as raparigas andavam mais com as raparigas. E havia um rapaz ou outro que às vezes preferia a companhia feminina e até era gozado pelos colegas. Por exemplo, a minha mãe era mais permissiva que o meu irmão. Deixava-o sair à noite, deixava-o sair com os amigos, deixava-o conviver com rapazes e com raparigas. Eu e a minha irmã, apesar de termos assim uma distância de idades de cerca de 15 anos, ela não era tão permissiva. O meu irmão podia andar despido, que não havia qualquer problema. Nós mostrássemos um bocadinho do umbigo, já caía para e entranhado. Mas quando começou a aparecer assim a maquilhagem, mais aqui a norte, que eu sou do norte, pintar os lábios não era uma coisa bem vista, pintar as unhas muito meninas, era sempre uma cultura muito tradicional. Como eu sou rapariga, eles protegem mais, não deixam sair como, por exemplo, deixam os rapazes. O meu irmão, ele tem o direito de sair quando ele quer, voltar às horas que ele quiser. Eu, não. Então nas notas nota-se bastante. Por exemplo, quando nós jogamos futebol, as raparigas jogam futebol. Podemos não jogar tão bem, mas a gente joga. Claro que o professor vai elogiar os rapazes, vai dar uma nota mais elevada aos rapazes do que a nós, e isso é sempre assim. Não, eu também tenho dança e são os rapazes que saem prejudicados. As raparigas é que saem a ganhar com a dança, os rapazes não. Eu acho mesmo até que a mulher portanto, a mulher é que se coloca num papel desigual.
Portanto, e aí sim verifica-se desigualdade de género, efetiva. O que eu ouvia muitas vezes, por exemplo, nas aulas de educação física, as mulheres não faziam as aulas de educação física porque davam a desculpa que estavam com o período. Não é? E, portanto, aí verifica-se sim uma situação de desigualdade. Comigo, sim, que notoriamente havia uma grande diferença entre a educação do rapaz e da rapariga. Eu senti mesmo na pele, porque era tudo, desde a maneira de sentar, de falar, de andar, de brincar. Lembro-me que a minha mãe não gostava muito, aliás, não gostava nada que eu brincasse ao peão. A minha avó ainda era para aí 3 ou 4 vezes pior. As minhas tias, o dobro pior. A minha avó materna foi uma das primeiras que se libertou um bocado desse preconceito e posso até referir que o casamento deles não aguentou porque ela chegou-se à frente e o meu avô não gostou. Continuaram-se a respeitar, a viver na mesma casa, porque a minha avó não ia pôr na rua, mas bateu o pé e ele não gostou e eu assisti a isso. E eu sei que eles gostavam um do outro, respeitavam-se mutuamente, mas o meu avô não aceitou, mais por uma questão social do que propriamente ele, porque aos olhos dos amigos ele era um fraco. Que existia, sim, não é? Havia um bocado essa ideia de que o homem, o rapaz, tem que ser mais duro, tem que ser menos emocional do que as mulheres. Eu acho que a gente tem vindo a evoluir. As coisas têm de ser encaradas de uma forma também natural. E a mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem, e o homem há de ter a sua sensibilidade que a mulher não tem, não é? Portanto, acho que naquilo onde cada um puder contribuir, acho que o devem fazer. Não tem que haver um script, uma ordem fixa de como é que as coisas têm que acontecer. Eu acho que isso depois tem que ser uma coisa natural. Mas isso tem a ver com a educação que se passa de um para o outro. Mas infelizmente ainda se vê isso, infelizmente. É que não tem nada a ver. Se tu chorares, vais chamar muito mais a atenção a uma mulher do que propriamente a um homem que não chora. E não é por fraqueza, nem é por sensibilidade, porque eu acho que quando a gente fala de sensibilidade com um homem, ele automaticamente intitula essa palavra como fraqueza, que não é, mas é empatia, percebes? Que também é importante no ser humano. Tu podes ter uma família com 7 filhos, tu dás a mesma educação e cada um deles sai diferente. A personalidade sai diferente e isso vai da capacidade de cada um de aprender com as coisas que a vida dá. Portanto, eu não posso dizer que a culpa é de quem ensinou ou de quem deu o exemplo. Tu aceitas esse exemplo se tu quiseres. Existe sim ainda uma mentalidade dos homens muito forte em relação a isso. Eu, por exemplo, vou falando por mim próprio, muitas vezes eu tenho que ser um pedaço forte, tenho 2 filhas, e apesar de eu ir-me abaixo psicologicamente e tudo, tenho que mostrar sempre um pouco que sou forte para aguentar as situações, e quando recuo e quando estou sozinho, vou-me abaixo e sou capaz de chorar. Portanto, é uma parte sensivelmente que eu não demonstro. Portanto, mas não demonstro, não como, digamos, como uma coisa para atacar, mas sim uma proteção minha, para não dar um braço fraco. Faço isso como uma proteção para as minhas pessoas que estão perto de mim, percebes? Para dizer que eu consigo encarar. Eu penso que isso tem um pouco mais a ver com... Portanto, com a noção de responsabilidade, quando eu fui pai, há umas determinadas noções que tu ganhas, umas proteções que tu queres dar à tua família. Não sei se isso é ser machismo, se é machismo, se não é. Eu não encaro isso como ser uma coisa machista, mas sim uma coisa como proteção, super protetor. Eu acho que nesse aspecto posso pecar por isso ou não, se cada pessoa tem os seus defeitos, infelizmente ou felizmente, não somos todos iguais, e ainda bem, mas encaro isso como uma proteção, não como uma fragilidade. Sim, esse estereótipo de que um homem sensível não é homem na sua plenitude. E, portanto, muitas das vezes os homens não manifestam os seus sentimentos
justamente para não perderem a sua masculinidade ou as características que estão inerentes em termos sociais daquilo que se considera a masculinidade do homem. Existem uma série de novos movimentos que referem precisamente isso, que o homem tem que ser vulnerável, que o homem tem que ser sensível. A verdade é que, embora tu advogues isso, passar das palavras às ações é outra coisa. E se tu vires isso, não sei em que medida isso é aceite tal qual se propaga. Porque precisamente ver um homem chorar é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de instabilidade, é tudo o que é contra aquilo que é pressuposto desempenho e função dele. E portanto sim, direi que se pretende que ele seja vulnerável, sim, e que não se isole sobre si mesmo e que carregue uma bagagem de sacrifício sozinho, mas por outro lado, embora isso seja advogado e propagado, acho que não estamos preparados propriamente para essa tipologia, digamos, de homem. Eu penso que vai um bocadinho mais além dessa coisa de boys don't cry, os homens não choram. É muito difícil explicar isto, porque a vivência de eu sendo mulher, do masculino, e efetivamente, pela minha experiência pessoal, mostra que apesar de haver uma abertura para isso, ou de eu pessoalmente ter demonstrado abertura e interesse em desenvolver este género de tópicos e de aproximações, há uma resistência interna. Se calhar o próprio masculino tem que encontrar soluções de ultrapassar isso com os pares. O homem pode ser sensível, há homens sensíveis, como há mulheres que são machonas. Não. A questão da sensibilidade não tem nada a ver com o género, tem a ver com a personalidade da pessoa. Os mais sensíveis eram considerados gays, mas lá está, são estigmas que ficam. Gays não é gays, eram mariquinhas, que eram menininhas e pronto, que se chamavam muito. Se isso existe hoje, talvez. Eu penso que o ser humano também tem que passar por certas fases para perceber que foi estúpido. Eu acho que isso às vezes também é preciso. Desde que, lá está, tem que haver um trabalho por parte da família para que não fiquem por aí. Sempre houve, é verdade, ainda bem que eu penso que já não existe tanto, mas no fundo isso acaba por ser um contrassenso da própria história, porque como mulher agora falo, as mulheres, principalmente as mulheres, porque no fundo, antigamente quem estava em casa era a mãe, saía para trabalhar, por isso grande parte da educação cabia à mãe. As mulheres querem um homem duro, assim, mais bruto, mais duro, por causa da fazenda. Mas no entanto, queriam um homem que também fosse sensível às próprias dificuldades da mulher em casa. Só aí já é um contrassenso. Elas afinal o que é que queriam? Queriam um homem duro ou queriam um homem sensível apenas dentro das quatro portas, das quatro paredes? Eu acho que passa pelo nível cultural, acho que isso tem a ver com um lado cultural. Acho que isso às vezes atravessa culturas. Se bem uma que criança é um que viu o pai a bater na mãe, o mais certo é vir a bater na mulher. Está provado. Está provado, exatamente. Poderá haver uma mudança é para por isso que eu acho que é um contrassenso. É um contrassenso, porque por um lado quer-se um homem duro, mas por outro lado quer-se um homem que seja sensível para determinadas coisas. Ora, ou uma coisa ou outra, não é? Nunca ouvi, acho que vai ser difícil. Não fica bem. Acho que a mulher, se for observada ou até contemplada, por assim dizer, sente-se muito mais elogiada do que propriamente ouvir um piropo por parte de alguém que não a conhece. Acho que não fica bem, nem enobrece o próprio homem que o faz. Sim, isto não é concordar nem discordar, mas depende daquilo que se diz, da forma como se diz.
pronto, acho que todos nós às vezes fazemos um comentário, sejamos homens, sejamos mulheres, às vezes fazemos um comentário, olha, mas que bonito, olha que bonita. Pronto, isso não, propriamente, não acho assim um grande problema. Mas depende daquilo que se diz e da forma como se diz. Acho um bocado grosseiro e acho uma falta de respeito por parte do homem. Porque é assim um bocado desagradável estar a passar e ouvir, olha uma gaja boa, pai, ele já me aconteceu diversas vezes e acho que é um bocadinho de caráter ofensivo. Acho deselegante por parte do homem fazer esse tipo de coisas. É depreciativo. Na casa dos meus 20 anos, no bairro Alto, em bares, sim, que foi suficiente. E às vezes até foram bem recebidos, outras vezes foram mal recebidos. E aí é preciso gerir e aí é preciso descontrair. O bom piropo, na minha opinião, seja feito, ou seja o autor do piropo, o do sexo feminino ou do sexo masculino, deverá ter uma carga de humor bem vincada. Diz-me uma mulher que nunca tenha tido um. Não há. Agora, existe o piropo, é porque há diferença entre piropo e assédio sexual. Um piropo é uma maneira engraçada do homem se meter conversa com uma mulher sem ser desagradável, sem ser assédio sexual. E existe o assédio sexual, que muitas vezes as pessoas fazem confusão com o piropo, não é? Tu passas num sítio e dizes, pá, chupava-te essas mamas todas. Isso não é um piropo, isso é assédio sexual. Percebes? Um piropo é, olha, como só me aconteceu uma vez na vida, nunca me esqueço, tinha 16 anos e fui aqui na Praia Formosa, que eu estava a ir para o bar para ir comprar um gelado e passou um rapaz por mim e disse assim, epá, não sabia que as flores andavam? Isso é um piropo. E isso faz uma mulher sorrir e faz a mulher falar contigo, percebes? E a sensação que dá a uma mulher isso não tem nada a ver com a sensação de desagradável de outros piropos, que não é piropos, é assédio sexual. Se estiverem em grupo, acham que são... continua a haver. E o mais engraçado é que eu fico sempre a pensar, mas o que é que ele acha? Que ela de repente vai-se voltar para trás e dizer, ai, que piropo maravilhoso! E vão iniciar uma relação maravilhosa a partir daí. É porque qual é o sentido? Qual é a validade? Para quê? Não sou muito radical nessas coisas. Eu acho que muitas vezes temos que fazer a separação daquilo que é com uma intenção benigna ou maligna. Muitas vezes o piropo surge de uma graçola. É infeliz, mas não deixa de ser uma graçola. É inócua. E depois há aquela que tem para trás algumas coisas mais empedernidas, com pessoas já com alguma quase doença, quase do foro mental. Há situações que são gravíssimas, não é? Há piropos e há piropos, não é? Piropo, eu acho que ele é uma célula sensacional. Da forma que ele venha, mais vulgar que seja, ele é um elogio. Que o pior é passar despercebido. Isso é ponto sine qua non. Aconteceu uma vez na minha vida que me chamou muita atenção, ainda era um garotão, que eu passei e eu vi uns piropos. Umas meninas que estavam... E eu tive uma sensação muito boa. Porra! Nós estamos a falar de uma coisa que assim, é o preço por ser gostosa, por ser bonita. Puxa vida, é tão triste assim, é o preço. Mas na altura que eu andava no liceu, sim, recebi muitos piropos. De homens que passavam na rua, dos mestres que estavam a trabalhar, dos mecânicos deste e daquilo, do que quer que fosse. Na verdade, a mim, nunca ninguém me ofendeu. Eram sempre piropos engraçados até, com coisas realmente agradáveis. E se é assim, eu passo na rua, fazem-me um piropo, ouvi, não dei resposta, continuei, qual é a diferença que me faz? Nenhuma, zero. Ora, posso que isso acontecer. E como andava no liceu, e antigamente não andávamos de carro, andávamos a pé,
E uma das idas para as aulas, eu ia passando na rua do Dr. Fernando Ornelas e eu ia com uma turbante verde e com uma maquiagem verde e passa um rapaz, não sei se estava parado, se estava a andar, e que olhou para mim e disse: se verde é assim, maduro que não será.